Opinião você tem. Amigo internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast do Programa Alerta. Antes de apresentar o nosso convidado dessa semana, gostaria de falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo, né? Estourando guerras aí no Oriente Médio, guerras no norte da Europa, guerras pelo mundo, guerras em tudo que é lugar. E nós temos a nossa guerra aqui também interna, né? Temos o estado da Bahia tomado pela violência, nós temos o estado do Rio de Janeiro tomado pela violência, nós temos parte do estado de São Paulo tomado pela violência, nós temos o Ceará, enfim, nós temos o Brasil tomado por violência, vivendo praticamente a mesma guerra, só a única diferença são as bombas, né? E a matança em massa, mas a gente vive também as nossas guerras aqui. E é sobre essas guerras que os nossos governantes têm que estar voltados. E nós, enquanto povo, temos que fazer orações e pedir a Deus para que traga paz para o mundo, né? E que ajude os nossos irmãos lá do Oriente Médio e do Norte da Europa, que eles passem por isso sem muito percalço, mas a gente já viu como que eles agem lá, né? O tipo de violência que eles usam. Enfim, hoje nós vamos falar aqui com o pastor Leandro Félix, nosso grande companheiro. Ele é teólogo, pastor e agora está terminando o curso de psicologia. E como no último programa a gente discutiu um pouco sobre a religião dentro da psicologia, nós convidamos ele para a gente continuar esse tema, que foi um tema que o nosso internauta gostou bastante. Seja bem-vindo, pastor. Emerson, obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite. E aqui é uma alegria estar aqui hoje, né? Conversando, batendo um papo, bate-papo de mesa aqui, conversas, podcast aqui. A gente vai tentar também, né? Decifrar aí algumas coisas. Logicamente que somos bastante limitados, mas eu acredito que o bate-papo nosso vai ser bem saudável para a gente e para todos que estão nos acompanhando aí. Muito obrigado pelo convite. Imagina, sem dúvida. Pastor, mas aqui não tem esse negócio de limitação, não, até porque eu te conheço, sei da sua capacidade dentro da Bíblia, sei da sua capacidade. Então aqui não tem limitação, não. Deus nunca dá limitação às pessoas, ele nunca dá limite. Quem tem limite é cartão ou município. Vamos lá. Pastor, o nosso tema aqui no nosso último programa foi falar sobre a religião e a psicologia. Se isso casa, se anda junto. Discutimos aqui, se não me engano, a normativa 73/2023 do Conselho Federal de Psicologia, que em tese, né? Tese, claro, que aí vai de quem lê, né? Vai da interpretação, está proibindo, né, o envolvimento da psicologia com as religiões. Não foi isso que eu entendi quando eu li. Eu sei que o senhor conhece esse tema, eu gostaria que o senhor falasse. O senhor leu essa resolução? O senhor entendeu? Essa resolução acho que está em debate, né, aí no STF, inclusive, né? Representação de partido político e mais uma entidade de igreja. Eu acho que é uma briga também ideológica, partidária também, né? Sim. Assim, ao meu ver, né, o CRP, que é o Conselho Regional e Federal da Psicologia também, tem o CFP também, né? Ele tem ali uma resolução no concernente à ética, né? A ética do profissional. Obviamente que há quem discorde dela, né? Mas ali está assegurado ali que o profissional ele não misture essas áreas, né? Muito embora haja dentro da psicologia abordagens. A gente fala de especificidades dentro da psicologia, que são abordagens, são lentes que a gente escolhe para atender o paciente. Então aí tem a psicanálise, tem a fenomenológica, tem a comportamental behaviorista, tem a comportamental cognitiva, tem também a logoterapia. Então tem vários tipos de abordagem dentro da psicologia. Ela tem uma gama, é vasto, né, as abordagens. A logoterapia, por exemplo, ela leva em consideração a espiritualidade humana, como um ser integral que ele é, né? As outras não vão descredibilizar isso, mas eles não têm um olhar focal para isso, né? Para a questão religiosa do cidadão, do sujeito ali, do indivíduo.
né, a sua espiritualidade, a logoterapia já agrega isso, né? Então é uma abordagem bem interessante, porque enxerga o ser humano no sentido mais amplo dele, né? Porque ele é corpo, alma e espírito, e está tudo englobado ali. É óbvio que como psicólogo, né, a gente não vai fomentar essa religiosidade no indivíduo que está ali diante da gente ali, né? A gente não vai fazer um certo proselitismo, por exemplo. Eu não falo como psicólogo aqui, né, para ficar bem claro, ainda não sou cadastrado no conselho, né? Estou estudando ainda, estou terminando a minha graduação, foi 5 anos aí de bastante labuta aí que eu estou terminando agora, né? Esse ano, se tudo der certo, a partir do ano que vem eu começo realmente a me ingressar a fazer mesmo a psicologia, né? Ali. E na verdade, pastor, desculpa interromper o senhor, é assim, a gente conhece pouco, né, da religião evangélica e a gente sabe qual é o papel do pastor dentro de uma congregação, dentro de uma igreja. E ele passa a ser o psicólogo, às vezes, da família, do casal ou das pessoas de forma individual. Psicólogo no sentido não profissional, mas no sentido de ouvir, de aconselhar e de ajudar. Então, o senhor dizer que ainda não é psicólogo, o senhor vai só pegar agora o diploma e fazer a inscrição. Mas o trabalho de psicologia, o trabalho que a psicologia faz, o senhor já exerce, né, fazendo esse papel. E na semana, no nosso último programa aqui, quando eu falava sobre isso com o Paulo Fantin, até eu citei que os pastores têm um papel muito grande, né, nessa questão do aconselhamento fiel, né, seja no núcleo familiar, seja no casal ou nos filhos. Tem sim, Emerson. Os pastores, assim como os padres, líderes religiosos, têm um papel fundamental aí no aconselhamento, no ouvir, um trabalho até que é à margem da sociedade, né, mas que ajuda e que contribui de forma muito, muito assim, significante mesmo para as famílias. Então, o pastor realmente, ele faz um trabalho de aconselhamento, de atender as pessoas, as famílias, né, no aconselhamento. Quando nós vamos nos aprofundando, e aí isso pode ser em qualquer área. Pensa lá uma pessoa, por exemplo, que estuda geografia e arqueologia. A gente está com um mapa aqui, né, o mapa mundi, e a gente pode dizer, né, puxa, a gente sabe, a gente teve uma geografia lá no ensino médio, ou no ensino ali fundamental, ali no ginásio, então a gente sabe as capitais do Brasil, a gente sabe ali as regiões, tudo. Mas, assim, quem estuda a geografia, faz uma graduação, ele vai com certeza saber muito mais, né? Mais aprofundado. Quanto mais a gente vai se dedicando ao estudo, a gente tem uma percepção de que pouco a gente sabia. Essa é a realidade. Então, O código de ética da psicologia, ele começou a ser implantado, né, a ser válido no ano de 2006, salvo engano. E nós temos apenas 60 anos dessa ciência implantada aqui no Brasil. sim, ela é nova historicamente. É uma ciência que nasceu no século XIX, 1800 e tralalás, mas aqui no Brasil é nova. Sim. Eu costumo dizer que, na verdade, a psicologia nasceu antes de Cristo lá com os filósofos. Platão, né? Que eles já estudavam a mente humana e o comportamento humano desde aquela época. E aí nós temos exemplos de antes de Cristo, né, de Platão, Aristóteles, escrito de livros escritos da época, em que eles demonstravam O interesse ali pela saúde mental, né? Estudo da mente humana, né? E dizendo que aquilo era muito importante. Como sempre, Diógenes de Abdera, que eu acho que é o grande símbolo, né? Não, ele não tem nada a ver com a psicologia em si, mas ele era um cara meio maluco, vivia dentro de um barril, né? Uma lanterna na mão, procurando um homem íntegro, né, na sociedade. E eu acho que isso, Emerson, vem desde que o ser humano existe, né? Sociedade, Porque a curiosidade humana, ela sempre aconteceu, né? O ser humano sempre está em busca de um desenvolvimento, o ser humano sempre está em busca de se autoconhecer, e os tempos da filosofia, de Platão, de Sócrates e tudo mais,
que são tem os pré-socráticos, tem os pós-socráticos, né? Então, o ser humano sempre tem uma curiosidade de si mesmo. Por quê? É muito complexo a mente humana, né? Então, a gente estava falando sobre psicologia, alguém fala assim, por que psicologia? E a gente para estudar tanta coisa, mas a gente não para estudar o ser humano e não para estudar nós mesmos. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que eu atendo na universidade, né, como na clínica, e ela é autoconhecimento. A maioria dos pacientes eu quero me conhecer, por que eu faço isso, por que eu me comporto dessa maneira, por que eu me irrito, por que eu tenho esse temperamento, da onde isso veio. Então, tentar se descobrir, eu acho e isso é muito importante, porque quando a gente se descobre, se entende, a gente vai trazendo razão para as nossas emoções, né? Então, quando a gente age de acordo com as emoções, nós colocamos os pés pelas mãos. Mas quando a gente traz essa razão, e aí dentro da minha abordagem que eu estou estudando agora, que é a psicanálise, é aquilo que está no inconsciente trazendo para o consciente, né? Então, e quando a gente traz para o consciente, a gente sabe por quê. E a gente pode modular isso, ressignificar algumas coisas. Nós vivemos numa sociedade doente. Nos últimos 50 anos aí a gente sofreu uma transformação muito grande, né? E até a gente tem alguns escritos aí, The New York Times mesmo, há 3 anos atrás, já escrevia lá que nós temos informação hoje no Google que nós não conseguimos juntar nos últimos 5.000 anos. Então, nós temos informação aqui dentro de 5.000 anos. Então, isso tudo fez com que a sociedade ficasse doente mentalmente. Adoecesse, com certeza. Aí você tem crises de ansiedade, você tem o emprego, você tem família, você tem filhos. E aí, Pensamento acelerado, rotina desenfreada. Acabaram trocando uma coisa pela outra. Eu tenho que trabalhar, tenho que sair de casa às 5 da manhã, volto às 11 da noite, meu filho eu só vejo de fim de semana. E isso foi adoecendo, as pessoas foram adoecendo, foi adoecendo a sociedade. E agora nós chegamos num ponto que nós temos ondas de suicídio, ondas de autoflagelo, né, automutilação das pessoas que se portam, principalmente adolescentes, e as pessoas, a sociedade não consegue entender isso para procurar ajuda. Não via delas. Isso que você está falando aí, Emerson, é muito importante porque há até um certo preconceito, né, com a psicologia. Então, não é raro de acontecer as pessoas falarem assim, eu não preciso de psicólogo, eu não quero, não sou louco, né? Então, eu faço estágio, por exemplo, em escola, né? Fiz estágio no CAPS, também aqui da nossa cidade, Pederneiras. Então, os estágios que a gente faz, a gente procura desmistificar a psicologia, de que a psicologia não é para louco, a psicologia não é para aquele que está batendo lá o pino, né? A psicologia é para todos. Veja que todo psicólogo, e isso parece, as pessoas não sabem muito disso, mas todo psicólogo precisa também ser paciente, também passar por terapia. E isso tem um preconceito na sociedade geral. Dentro do meu nicho, né, que é a religião, que eu sou pastor, inclusive eu quero mandar um abraço aí para toda a igreja, que eu sou pastor lá, a Igreja Batista da Jardim Nova Paulista, todo um abraço para os irmãos lá, que comungam da fé junto comigo ali. Então, assim, dentro da igreja, não da minha especificamente, mas de forma geral, as pessoas têm também esse preconceito, porque por causa da fé. Nas outras pessoas, que a gente chama assim secular, elas têm preconceito por conta disso. Eu não sou louco, até mesmo tem até bullying, né? Tiração de sarro dos jovens, dos adolescentes. Você está passando por psicólogo, vai lá, você é psicólogo. Quer dizer, então não, e não é assim. Então isso é um preconceito, né? E a gente precisa desmistificar. Dentro da religião, tem um outro preconceito também, que é a fé. Sim. Então, assim, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso fazer sessões de terapia, eu não preciso me abrir para uma outra pessoa se eu tenho Deus, se eu vou orar. Então, e aí você percebe assim uma mistura, né, da fé, com a religião. Confusão, né? Isso. Pessoas fazem uma confusão
de que Deus vai curar ela simplesmente pela oração. É claro que vai. Mas você tem que fazer a sua parte, meu irmão, não tem jeito. Você acha que Deus colocou cientista para desenvolver remédio para quê? Para jogar fora? Não, foi para que a gente usasse, tomasse. Deu inteligência para esses senhores tão capazes de cuidar da mente humana a troco de quê? Só para eles virem aqui no meu programa e falar, não, é para eles ajudarem. Então, Deus manda ajuda pra gente, só que a gente tem que fazer a nossa parte também. Você Não vai fazer sozinho. Exatamente. Tem um irmão da nossa igreja, inclusive, que ele fez um texto para mim no WhatsApp, falou, pastor, eu oro a Deus, mas sobre perdão, como que é essa coisa? E ele me coloca ali algumas situações pessoais, lógico que eu não quero trazer aqui a baila, né? Mas aí eu só respondo para ele assim, tem coisas que é a oração, tem coisas que é na terapia. E hoje a maioria delas está na terapia junto com a oração. Não, A oração nunca... Veja, eu sou um pastor, eu prego a palavra de Deus, eu ministro a palavra de Deus. A oração tem um poder extraordinário, até mesmo na mente humana. Já há estudos sobre isso aí, que organicamente no cérebro ele tem algumas químicas que são liberadas quando você está ali em oração. Até a própria ciência, mesmo que descaracterize Deus, que não acredite em Deus, mas o ser humano estar concentrado, falando com um ser que não é ele para alguém, só isso já faz um bem-estar muito grande. Então, mas eu acredito na espiritualidade, eu acredito num Deus que nos ouve, eu acredito que a oração ela tem um poder fundamental. Nós precisamos orar todos os dias. Eu falo para todos os membros lá da igreja. Nós precisamos orar, nós precisamos ter relacionamento com Deus, né? Mas isso não, de forma alguma, anula, né, de nós buscarmos uma terapia. Tratamento, né? Tratamento de uma saúde mental. Porque, assim, os crentes hoje, eu falo para o meu público agora, as pessoas que são religiosas, que vão à igreja, né? Elas podem morrer de câncer. Elas podem ser diabéticas, elas podem ter pressão alta, mas parece que elas não podem ter depressão, ansiedade, pensamento acelerado, pensamentos suicidas. E isso, não pode. Mas você tem diabetes, parece que é normal. Você toma remedinho para pressão alta, parece que é normal. Mas a pessoa fala, estou com ansiedade. Nossa, está com pecado, não pode. É lógico que Jesus falou, não fique ansioso. Né? Mas Deus deixou também a ciência. Faça o tratamento. Então, a depressão. Nós vemos muitos relatos bíblicos, inclusive, de pessoas que tiveram depressão e que foram homens de Deus. Foram homens de Deus que tiveram depressão. Então, a gente precisa destensionar essas duas questões. Você começou a perguntar, né, sobre religião e psicologia, até que no manual do CRP e tudo mais. Eu não posso, no consultório, colocar a minha religião, fazer um proselitismo, converter a pessoa à minha religião. Não, ali eu vou trabalhar a ciência, ali eu vou ser um psicólogo. Mas eu sou muitas outras coisas. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou pastor, sou filho, sou genro, tenho outras atividades na minha vida também. Não sou só psicólogo. O psicólogo é uma parte do meu ser. Agora, a dificuldade hoje, pastor, eu vejo que até eu citei aqui Lindo, na primeira vez que ele teve, eu citei para ele como exemplo eu. Belo de um dia eu acordo de manhã, sem apetite, muito mal, tinha um pouco de tontura, procurei o médico. Lá ele me disse, você tem diabetes, você tem não sei o quê, excesso colesterol, tudo que era de ruim eu tinha. E ali eu iniciei o tratamento. E faz uns 4 anos. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Falei, mas como? Só que eu não falava com os outros, só estava na minha cabeça. Passados 6 meses de tratamento, eu já tinha perdido 26 quilos. Aí eu perdi o apetite de vez, eu não conseguia comer. Aí começou a aparecer manchas roxas no meu corpo. Aí eu voltei no médico. Olha, e muita palpitação. Tanta palpitação que um dia me deu um piripaque lá, eu corri pro pronto-socorro, acho que eu tô tendo um infarto, dor no braço, coração pulsando forte. Fiz o eletro, o médico falou, não, você não tem nada, mas eu vou te encaminhar para um psiquiatra. O que você tem é emocional, não é físico.
Falei, mas como não é físico, eu tô sentindo dor, olha que eu tô cheio de mancha roxa. Emocional. É o seu corpo respondendo a uma coisa emocional da sua cabeça, ele mostrando que você tá com algum tipo de problema. Isso é uma reação fisiológica. Vou te encaminhar. Foi dito e feito. Fui diagnosticado síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, TAG, que a gente chama, né? Transtorno de ansiedade generalizado. Tratamento, né? Hoje já estou bem melhor. E a gente sabe, né, que a ansiedade é a prima ou irmã, né? Hoje é a irmã da depressão. Claro, uma coisa leva a outra, né? Porque assim, como você teve algumas enfermidades que você descobriu, isso desenvolveu em você uma ansiedade. O que que é? Um medo de morrer, um medo de não ser aceito e uma série de coisas, né? Então, você desenvolveu uma ansiedade. E essa ansiedade não dado conta ali na sua alma, na sua psique, ela vaza para o corpo, né? Então, o corpo reage, o corpo também dá sinais. Isso a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Onde aquilo que a alma não dá conta joga-se para o corpo. Então, no curso de filosofia, lá em 1998, quando eu terminando, e aí a gente teve lá O Brasil perdeu para a França, hein? foi terrível, né? Piripaque do Ronaldinho e tudo mais. Mas, enfim, eu aprendi naquele finalzinho do curso ali sobre a crença, né? Sobre crer. Então, os meus professores explicavam sempre a crença com base na filosofia antiga. Que a filosofia antiga dizia que crer é verdade, é a minha verdade. Sim. Né? Tanto é que nós temos várias religiões e cada um acredita em nomes diferentes, mas em um único Deus. Eu posso chamar de qualquer nome. E transcende, né? A espiritualidade é transcendente. Exato. E a crença é verdade, é a minha verdade. Se ela é a minha verdade, eu tenho que aceitar a minha verdade, né, e viver a minha verdade. A crença em que eu vivo. E aí, a partir daí, eu acho que fica muito mais fácil para as pessoas procurarem ajuda. Eu acho que, assim, eu penso que nos últimos 20 anos aí, a igreja evangélica mudou bastante. Sim. Os evangélicos mudaram bastante em termos de mais companheirismo, mais explicação sobre as coisas, né? Menos proibição, bem menos proibição, mais explicação. E talvez isso faça com que eles procurem mais ajuda. É isso que você está falando, é importante, porque a igreja evangélica no Brasil, as igrejas, por exemplo, tradicionais evangélicas, que a gente está falando aí de igrejas tradicionais, a igreja batista, a igreja presbiteriana, igrejas metodistas, anglicanas, são igrejas que são da reforma, né? Do século XVI. Mas no Brasil, elas vieram aí 1800, 1000 e por aí. E aí você percebe ali que depois, em 1900, ocorrem as igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil. Na década de 50, 1950, 1960, vem a Igreja Deus e Amor, que é uma igreja pentecostal, e outras também. E aí, na década de 90, já mais próximo de nós, veio as igrejas neopentecostais, que é a Universal do Reino de Deus e as suas semelhantes ali, como do R.R. Soares da Graça também e tal. O que acontece é que ganhou muita força e popularidade as igrejas chamadas pentecostais clássicas, né? Que aonde você ia, às vezes não tinha não tinha outra coisa, mas tinha uma igreja lá, né? Você ia assim, nos becos aí, tinha uma igreja lá, toda a cidade, né? Uma Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. E realmente era uma proibição, era realmente uma busca efusiva, né, do Espírito Santo, e até mesmo aquelas igrejas barulhentas que a gente chama, né? E aí a igreja começa a se movimentar, né? Até porque tem celular, tem internet, o mundo muda, né? A tecnologia avança e tudo mais, e as igrejas também. Então, de certa forma, veio mais explicação, isso aí também é verdade, e veio menos
gritaria ou nesse sentido, né? Reduzir o preconceito, né, É, dentro das igrejas. e aí, exatamente, porque e também se a gente for estudar o sociodemográfico da igreja, ela também cresceu, porque era uma população da classe C, que eram os evangélicos. E os evangélicos atingem hoje classe A, classe B, classe C, todas as classes, né? Que são evangélicos. A igreja católica já é bem tradicional, já, né? O catolicismo nasce com o Brasil, já ressurge junto. Então já Mas nasceu em 1500, veio junto. veio junto. Veio nas caravelas, né? Exatamente. Então, o catolicismo. E aí vem esse movimento, mesmo as igrejas hoje, elas têm comunidades, né? Bastante comunidades, bastante jovens. A igreja, de certa forma, os evangélicos atingiram a televisão, programas e tudo mais. Isso. Quer dizer, então a igreja se movimenta também, né? Esse movimento evangélico se movimenta. Com isso, tendo pessoas, médicos, juízes evangélicos, também vem essa questão da mais razão mesmo, né? E a fé também é razão. A fé também não é só emoção. Pelo contrário, ela passa pela razão. A gente sempre fala na igreja lá que a gente precisa saber em quem nós temos crido. E esse saber é consciente. Ele não é emoção, ele não é sentir. Muita gente fala assim, eu não senti Deus hoje. Eu vim no culto e não senti Deus. Não é para você sentir Deus, é para você entender que ele é real, ele está ali junto com você. Então esse movimento ele realmente acontece, e aí vindo médicos, vindo psicólogos, juiz, também ajuda, né, a diminuir esse preconceito também. Assim, eu percebo que havia muito mais preconceito. Quando você falava de pastores com depressão, por exemplo, nossa, pastor estão em pecado. E esse surto teve, de muitos pastores se suicidaram, inclusive, né? Depressivos. A gente fala de uma síndrome de burnout, né? Em pastores também. Absorve muito, né? Absorve demais. A exaustão. Exatamente. Então, como você está me falando sobre o pastor que ele é o freio da sociedade, ele ajuda a sociedade, ele está ali com a família, mas às vezes não tem preparo. Eu fiz uma pós-graduação, Emerson, em aconselhamento pastoral, e o meu professor ele falava isso. Muitos pastores, para a sociedade de forma geral, eles aconselham, só que eles estão despreparados para aconselhar. Primeiro que o ouvir é uma arte. Não é todo mundo que sabe ouvir. Pode perceber no seu dia a dia, não é todo mundo que sabe ouvir. Quando você conta um problema para ele, eu já tive esse problema também. Deve ser conta, você sabe assim porque eu já também tive. As pessoas não são empáticas e dar o protagonismo para aquele que está dizendo. Não importa o que eu passei. Deixa ele falar, ele quer falar o seu problema, né? Então, o ouvir não é fácil. E aí, muitos pastores sim ouvem, aconselham, mas tem um despreparo, porque às vezes tudo é fé, tudo, vamos orar, tudo é demônio, né? E aí não é por aí, às vezes tem emoções também, né? Ainda que a gente tenha contexto aqui, nós estamos discutindo agora no contexto mais mental, mais metafísico, né? Tá, claro, vai ser sempre coisa que ele vai ter que são chaves que tem que ser viradas, sempre é. E às vezes as pessoas não entendem isso. E os pastores absorvem. Aí os pastores absorvem isso, não sabem ouvir, pegam para si aquilo, né? Carregam e não sabem descarregar. E essa é uma arte que o psicólogo ele aprende. Porque ele precisa fazer terapia também. Ele vai para supervisão também de caso, né? Com um supervisor um pouco mais experiente. Então, quer dizer, e o pastor não, às vezes não tem amigos, vive ali naquele reduto, não tem amigos, não tem férias. Para muitos pastores, o descanso é pecado. O pastor não pode tirar férias. Então, sabe, é uma mentalidade assim, um pouco curta, né? Sim. É enrijecida mesmo, de que o descanso é importante. E aí desenvolve o quê? Burnout. Burnout é o síndrome da ocupação, do ofício, né? Então, é uma sobrecarga, uma estafa que ele sente. E aí, o que vai acontecer? O corpo vai reagir. Vai reagir e não vai dar conta mesmo. Tem um pastor que ele foi parar na UTI.
no hospital. E tava por causa da estafa, não parava, visitando um aqui, visitando outro lá, ajudando, e não parava, não tinha momento de descanso, não tinha momento de lazer, não tinha... E ele ficava igual um louco, achando que ele era um pastor que fazia de tudo pela igreja. Até que ele foi parar numa UTI e Deus falou com ele. Ele teve uma experiência que Deus falou para ele, falou assim, não, você não precisa morrer pela minha igreja, eu já morri por ela. Eu te coloquei ali para você cuidar, mas olha o conselho que Paulo fala para Timóteo, está na palavra de Deus, na carta que Paulo escreve a Timóteo, dizendo assim, Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, cuida de você. Nós precisamos se cuidar também. Primeiro ele fala, cuida de ti mesmo. Depois da doutrina. Da doutrina, porque é claro, se eu não tiver preparo, se eu não me cuidar... E o que Jesus falou? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me amar. Eu preciso me cuidar. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Isso é muito importante. Mas assim, eu penso que isso tudo está mudando. Nós estamos um pouco mais... globalizado, informatizado. Eu estou assistindo, nós estamos assistindo aí essas pessoas mais conservadoras. É claro, a idade estão levando eles à aposentadoria e tal, e está assumindo pessoas novas com mentalidades diferentes. Nós tivemos algumas alterações no início de 2000 da Igreja Católica, nós tivemos nessas outras igrejas todas algumas transformações que foram necessárias, né? E essas transformações elas não param, que a transformação da sociedade é mais ou menos como o direito. Tem que ter sempre uma fonte nascendo algo diferente, né? Porque a religião nasce onde tem fé, né? A igreja nasce onde tem fé. As pessoas congregam onde tem fé. Sim. Então, a gente nunca vai deixar de ter fé, de acreditar em Deus. É muito importante isso, né? Claro. Faz parte do ser humano. E isso é saudável. A religião, a fé, eu sou capelão também do hospital. O que é um capelão do hospital? Ele vai lá, no hospital hoje mesmo eu estava na Santa Casa visitando, e eu passo leito por leito, quarto por quarto, leito por leito, a conversar com aqueles pacientes e familiares, saber como eles estão, como que é aquilo para eles, como que é estar internado para eles, quais são os desafios deles, quais são as emoções que geram com a internação ali, e nós estamos ali preparados ao saber de que isso mobiliza o remédio que ele toma, mobiliza os seus hormônios, o estresse fica um pouco mais aflorado, né? A tristeza, o nervosismo. Às vezes falar de fé, que Deus, que nada, olha o que eu estou fazendo aqui, não sei o que, está numa angústia. E nós precisamos, como capelão, o que é o capelão? Ele presta uma assistência religiosa às pessoas. Então eu vou lá, eu entendo o caso, eu converso com ele, e ao conversar eu vou identificar em que momento ele está, também no luto que a gente fala, né? Que momento ele está? Ele está no momento de barganha? Ele está no momento de raiva? Ele está no momento de depressão? Ele está no momento de negação daquilo? Então eu vou identificando aquilo e eu levo ele uma palavra de esperança e uma oração a Deus. E já é de conhecimento notório, já da ciência, até médica, de que a fé, ela contribui para a recuperação do paciente e, se não recuperação, a morte mais suavizada. Né? Nos movimentos paliativos, por exemplo, é muito importante a capelania, a fé, a espiritualidade, porque não tem mais o que se fazer no campo da medicina. Né? Então, dá-se, naqueles dias, qualidade de vida àquele paciente para que a sua passagem seja menos traumática, vamos dizer assim, sem dor, sem trauma, pessoa mais resolvida, e já é estudo já de que a fé, a esperança da palavra contribui assim de forma muito significativa para o paciente, seja qual fé, seja uma fé católica, evangélica, seja o que fé ele tiver, a esperança, isso contribui bastante. Pastor, falamos aqui sobre o nosso tema aqui psicologia e religião. Falamos, desvendamos e entendemos algumas coisas das duas. Agora, a junção das duas, o senhor acha isso importante ou o senhor acha que elas têm que andar separadas? Nós estamos falando da religião e não da fé. Fé é óbvio, a gente não tem como tirar isso do próprio ser humano. Mas a religião,
né? Tipo, eu sou pastor evangélico, mas eu vou optar por não atender católicos, por exemplo, ou espíritas, que talvez eu não vá saber entender o jeito que ele fala, o estilo. Eu acho que isso vai ter algum tipo de impacto lá na frente, é claro, não no seu caso, mas em todos os casos, porque nós temos espíritas psicólogos, nós temos psicólogos que são católicos, nós temos psicólogos que são umbandistas, enfim. Muito interessante a sua pergunta, né? Há correntes de pensamentos com relação a isso. Há uma pessoa que eu sigo até no Instagram, ele coloca assim que ele não acredita na psicologia cristã. Por que ele não acredita na psicologia cristã? É porque assim, não há engenharia cristã, não há medicina cristã, não há outras áreas cristãs, né? Gastronomia cristã, o que seria isso, né? Medicina cristã. Então, assim, o médico, ele é médico e ele, na sua pessoa, é um cristão, mas ele não vai fazer cirurgia só em Ou em vez de fazer uma cirurgia, fazer uma oração. Não, isso, exatamente. a oração durante e depois, mas a cirurgia eu tenho que fazer. Exatamente. Então tem um médico espírita, ele só vai atender os espíritas, tem um médico católico, ele só vai atender os católicos. Então, nesse ponto de vista, não existe isso. Da mesma forma, a psicologia cristã. A gente pode pegar a psicologia e enquadrar ela na Bíblia, pegar alguns personagens da Bíblia e poder fazer um diagnóstico desses personagens. Por exemplo, Pedro era extremamente sanguíneo, temperamento pelas falas ali. João já ele era mais calmo pelo contexto bíblico, pelas narrativas bíblicas. A gente pode fazer isso, mas não que exista uma psicologia cristã, né? Eu penso assim, Emerson, eu quando eu for atuar, quando eu for um psicólogo mesmo na minha profissão, né, se tudo der certo aí, né, eu acho que eu não vou ter problema com isso, eu particularmente. Se vier ali uma pessoa que é ateu, um ateu que não acredita em Deus, ali eu não estarei como um pastor, eu estarei como um psicólogo olhando para a ciência. Claro que a minha religião, a minha fé é transversal, é o jeito que eu enxergo o mundo, é os óculos que eu visto, mas eu vou tentar suspender isso e agir ali como a ciência está dizendo, né? Então, ter as técnicas da psicologia, ter as intervenções da psicologia, né, dentro do meu consultório. Eu não vou ter problema com isso. Agora, os pacientes podem ter problemas com isso. Então, porque, por exemplo, pega um paciente, hoje, infelizmente, né, com a política que a gente está vivendo aí, de direita e esquerda, de conservador e progressista, extrema de um lado, extrema do outro, tudo isso, então está se fatiando a sociedade. É negros contra brancos, é empregados contra patrões, gays, comunidade LGBT contra evangélicos, né? E não deveria ser assim, né? Não pode ser assim, agro contra... Quer dizer, não deveria ser assim, de forma nenhuma, né? Nós precisamos viver em harmonia, pensamentos diferentes, mas o respeito ao outro e ter o direito de se expressar. Beleza, cada um tem o seu pensamento e tem o direito de se expressar como ele quiser. Eu acho sim que alguém pode olhar e ver assim, poxa, olha, o Leandro ele é psicólogo. Tá, eu vou lá na clínica dele, mas ele também é pastor. Então uma pessoa que é ateu, talvez ele vai confundir, porque ele não vai ter, eu nem espero que ele tenha essa consciência de que eu vou separar isso, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que é da comunidade LGBT. Será que se ele souber que eu sou um pastor, então isso também eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso pensar, e é algo que eu estou pensando, né? Porque é da mesma forma, alguém que é da comunidade, por exemplo, volto a falar aqui, comunidade LGBT, né? Ele vai chegar lá ao médico. Que médico que eu vou... Quem vai fazer minha cirurgia? A pessoa é gay. Quem vai fazer minha cirurgia? Ele é gay também? Ele é pastor, mas ele é médico. Porque nós temos pastores médicos. Eu conheço pastores, são médicos, são pastores, né? E ele é um pastor. Não, esse aí eu não vou fazer cirurgia com ele, não, né? Então, você vê, isso já é um ponto pacífico na medicina. A psicologia, como você mesmo aponta, ela é nova. Então, ela precisa crescer, ela precisa evoluir para que as pessoas não tenham esse preconceito, nem da parte de cá, nem da parte do paciente.
Até porque a sociedade, como a gente discutiu aqui, a sociedade evolui, né? A forma com que a gente vê as coisas evolui. Eu digo assim, e aí eu tinha um professor meu que dizia assim que o mundo já acabou várias vezes. E renascer. Inclusive nas últimas décadas aí. Ele falou, ó, para quem usava só vela e a lamparina, quando surgiu a energia elétrica, o mundo da escuridão acabou. Para quem só escrevia carta para se comunicar com uma outra pessoa, depois do celular, aquele mundo acabou. Então, os mundos acabam. Os mundos acabam. E a gente tem que evoluir, a gente tem que partir da evolução. Nós somos seres que viemos fadados a evoluir. Ou tem uns que evoluem, né? Mas a grande maioria veio para andar para frente, veio para evoluir. E eu penso que a sociedade, quanto mais a gente discute o tema, quanto mais a gente conversa sobre ele, mais a nossa cabeça abre para tentar entender. Nós discutimos aqui há uma semana atrás sobre aborto, sobre legalização de droga. A nossa sociedade não está preparada para esse tipo de coisa. Não, eu não estou defendendo, dizendo que isso é bom ou ruim, não. Nós não estamos preparados, nós não vamos discutir esse tema. Por exemplo, por enquanto, nós só temos um lado, somos contra. Por exemplo, no direito, por exemplo, se fosse aprovada uma lei de pena de morte, como nos Estados Unidos, será que o Brasil está preparado para isso? Num sistema judiciário que nós temos? Será que está? Eu até brinquei aqui, porque foi no dia... Eu acho que não. Paulo veio aqui. Eu disse o seguinte, para uma pessoa que vai passar por uma situação de aborto, ainda que... E hoje nós temos 3 tipos de aborto legal, que está lá dentro do... Estupro, né? Estupro, anencefalia e risco para a mãe. Risco para a mãe, isso. Creio que é o suficiente, né? Nesses 3 casos, ainda assim, o médico solicita a avaliação psicológica, psiquiátrica, para que prepare aquela pessoa para isso. Agora, nós estamos falando do SUS, que não consegue, que tem gente que faz 5 anos que está esperando uma cirurgia, uma prótese de quadril, uma prótese de joelho. Ao passo de que há pessoas que têm uma... eu acredito que se for passar essa pessoa que quer fazer o aborto num psicólogo pelo SUS, ela vai junto com o filho já com 18 anos de idade e olha, o aborto está aqui, doutor. O sistema não permite, né? Ao passo de que há pessoas que estão esperando há muitos anos por um transplante ou algo parecido, já outros já em uma semana já transplantam coração, pulmão, pela sua posição também, né? Nós temos um sistema que é falho, né? Tudo é falho. Desculpa. Sistemas nunca são corruptos. Pessoas são. Sim, isso. As pessoas corrompem o sistema. Elas fazem o sistema ficar corrompido, mas o sistema não é corrupto. São as pessoas. E o mais engraçado disso é que a nossa sociedade exige que o político não seja corrupto. Mas, para mim, essa regra não vale. A sociedade não vale. Ela vale só para o político. A corrupção, infelizmente, é generalizada. Né? Eu posso dar um dinheirinho ali para conseguir mais rápido um documento. QI, né? Quem indica, mas o político não. Tem que ser honesto. É uma classe puritana. Estamos preparados, pastor e em breve psicólogo, para a gente discutir. A nossa sociedade não está preparada para discutir esse tipo de tema. Se nós não estamos preparados, esfria tudo, vamos voltar a discutir, mas vamos discutir dentro das nossas casas, nossas famílias, né? O que é bom e o que é ruim para cada um de nós. Mas, Emerson, essa questão da evolução que você aponta, eu acho que aponta com muita propriedade mesmo, né? A sociedade, ela evolui, ela está em constante evolução. Os chamados conservadores não são contra a evolução, sim, né? Mas a evolução passo a passo, não a revolução. A evolução pensada. Vamos pensar para a gente evoluir. Isso. Vamos pensar para a gente dar não revolucionário, que quer acabar com tudo. Eles querem destruir toda aquilo que já foi construído para recomeçar um outro e mudar radicalmente, né? Então não é por aí, eu não vejo por aí como um crescimento. Agora, a sociedade, ela está numa busca de crescimento e essa busca, Emerson, ela está desenfreada. Ela está desenfreada, porque nós estamos vendo aí, como você falou, cada vez mais um avanço tecnológico, uma evolução do mundo,
Antes nós não tínhamos luz, hoje nós temos luz. Antes nós não tínhamos internet, hoje nós temos na palma da mão. Nós não tínhamos informação, hoje temos informação em excesso. Quer dizer, mas com tudo isso, aumenta-se o suicídio, a depressão, a ansiedade. Então nós precisamos pensar. Então, será que nós estamos evoluindo ou nós, como seres humanos, estamos regredindo? Então, assim, A evolução está nos empurrando. que tensão é essa? Que tensão é essa da evolução e, ao mesmo tempo, regredir porque não se tem valores, tudo é relativo. Você colocou aí, né, para-se tudo, vamos discutir isso em família. Mas que família? É do pai que sai às 5 da manhã e chega às 11 da noite. Só vê o filho no fim de semana. E aí ele dá presente pro filho para compensar Mas até a falta dele em casa. E até a família está sendo relativizada. Até a família, tudo é relativo hoje, esse família, né? Esse pai, por exemplo, que sai às 5 da manhã, volta às 11 da noite, para algumas pessoas, família não tem nem esse pai, né? Que sai para dar sustento. Quer dizer, então, assim, nós estamos, sim, evoluindo em muitas coisas, mas a que preço? Que preço, né? O preço da vida, né? Porque nós temos um aumento de suicídio, um aumento de depressão. Hoje não se tem amigos mais. Eu antes de eu entrar na faculdade de psicologia, eu fiz teologia, obviamente, fui para o seminário, fiz 5, 6 anos de seminário, para me formar pastor, tudo mais. Eu já ouvia, né, que as pessoas não têm mais amigos e as pessoas então pagam para serem ouvidas. Hoje eu atendi uma pessoa em plantão psicológico, que eu faço plantão psicológico, e uma pessoa veio, mas descarregou, sabe, uma descarga mesmo, descarregou, e ela disse para mim, eu estou falando, nem sei o que eu estou falando, e estou falando porque não tenho ninguém para me falar, para me ouvir, ninguém me ouve, e eu fiquei ali praticamente 50 minutos ouvindo, e ao final ela me agradece por eu ouvir ela. Então hoje a sociedade não para, ela está tão corrida de tantas coisas, de tantas tarefas, que quando a gente se dá conta, já se passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, a barba ficou branca, o cabelo ficou branco, o tempo passava, o que eu fiz da minha vida? Então, é de se pensar. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, mas antes da gente encerrar, gostaria de falar dos nossos patrocinadores, né? O nosso Jabá, Supermercado Home, é claro, melhor supermercado da cidade. Lá para janeiro, março, está vindo aí uma novidade em nossa cidade. Mais um grande supermercado em nossa cidade. Promoções, vocês já sabem, né? O Oma nem precisa falar. Melhor preço de hortifruti, melhor preço, melhor qualidade de carne. Hoje eles estão produzindo lá a própria carne, eles mesmo embalam, mesmo preparam. É a marca Roma, marca da carne, Supermercado Roma. Supermercado Roma do nosso amigo Anderson e família. Bora lá, gente. Quer sair bem na foto? Contrate o Diego. Diego é o cara que sabe tirar foto. A gente não tem muita habilidade, né? Porque às vezes a gente tira aqui, sai com uma papatinha, sai com uma gordurinha. Ele não. Ele sabe o seu ângulo correto para fazer um perfeito para você. Diego Fotografias. E é claro, Jackson, que é o proprietário desse estúdio aqui, que nos cede para a gente gravar o nosso podcast todo final de semana. Pastor, gostaria primeiro de agradecer sua vinda aqui, claro, e dizer que para mim teve uma importância muito grande essa nossa conversa, até porque a gente conseguiu discutir aqui temas que eu tenho certeza que os nossos internautas estão bastante interessados nesses temas. Meu senhor, eu agradeço o convite mais uma vez, né? Foram temas, assuntos que quanto mais cava, mais assuntos tem, né? A gente trouxe aqui, claro, assuntos e conversamos, acho que foi muito interessante, obrigado. Mas eu quero deixar uma mensagem, posso deixar? Tá ali naquela câmera ali? Isso. Então, eu quero dizer para você, quero deixar uma palavra para a sua vida, você que está sem esperança, você que não tem encontrado uma esperança para a sua vida, você que tem pensamentos suicidas, você que está em depressão, ansiedade, você que está em sofrimento, eu quero dizer para você que Jesus, ele pode transformar a sua vida, que se você buscar a fé, buscar em Deus, Deus pode transformar a sua vida por completo e você ser uma nova criatura. Você
amado por Deus. Deus, ele te ama e tem uma obra na sua vida. Não desista, porque Deus tem um propósito para você. Eu quero deixar essa mensagem para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Se levante, busque a Deus e Deus, ele vai te dar vitória em tudo que você precisa. Que Deus te abençoe. Pastor, muito obrigado pelas palavras, obrigado pela oração. E espero que o senhor volte mais vezes aqui, porque aí agora a gente vai separar alguns temas desses que a gente falou aqui, porque são os chamados temas sem fim. A gente vai discutindo eles e vai surgindo tema dentro do tema. Então nós vamos separar mais alguns temas. Qualquer dia a gente pode falar sobre teologia. Isso. E aí o pastor está convidado a voltar mais vezes para a gente discutir esse tema. Um abraço ao nosso amigo internauta. Pastor, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima a todos os nossos companheiros.